Muita paz, meus amigos, para todos nós. Nós queremos agradecer a presença amorosa dos Espíritos amigos, a proteção de Jesus para esta noite, que nós possamos receber aqui o que nós viemos buscar: esclarecimento, força, esperança, para enfrentarmos as dificuldades que são próprias da nossa encarnação. Há uma questão de O Livro dos Espíritos que assume para nós uma importância doutrinária notória. Trata-se da questão de número 132, quando Allan Kardec estuda a encarnação dos espíritos na Terra. É curioso observarmos que Allan Kardec, antes de se iniciar nos estudos espíritas, não tinha afinidade com a ideia da reencarnação, embora conhecesse essa ideia dos estudos filosóficos. Kardec viera de uma família católica e fizera a sua formação escolar junto de Pestalozzi, que era protestante. Mas ele próprio, do ponto de vista religioso, se considerava um livre pensador. Quando os espíritos, através das jovens médiuns Budan, começam a lhe falar das vidas sucessivas, ele acha muito estranho. E passa a fazer aos espíritos uma série de indagações, tentando pegá-los em falso, para que esse ponto doutrinário ficasse bem estabelecido. De tal forma que, se nós pegarmos a parte de O Livro dos Espíritos, onde ele estuda a reencarnação, nós vamos ver que as 4 primeiras questões são idênticas. Como se ele insistisse: mas é assim mesmo? Mas volta em outro corpo, até que, na última dessas 4, os espíritos, talvez já cansados da insistência do professor Hilário, dizem assim: é exatamente isso. Você mesmo já esteve aqui muitas vezes. Mas nesse item 132, Kardec quer saber dos espíritos qual a finalidade da encarnação no planeta. E essa pergunta tem muito a ver. Ora, se nós somos seres espirituais, se existe um mundo espiritual que preexiste a esse, que sobrevive a esse, que não depende desse, por que, de tempos em tempos, nós precisamos assumir um corpo como esse, que adoece, que envelhece, que morre? A essa indagação, os espíritos vão dar uma resposta didática. Eles dizem assim: Deus impõe ao homem a encarnação com 2 finalidades. Primeira, o desenvolvimento pessoal. Ou seja, nós precisamos do contato com a matéria física para desenvolvermos as nossas potencialidades. Somente aqui nós encontramos as características propícias ao desenvolvimento dos nossos talentos. Mas os espíritos vão dizer que há uma segunda finalidade. E eles dizem então assim: Deus também impõe aos espíritos a encarnação para cumprir a sua parte na obra da criação. E nós então vamos ver que responsabilidade o Pai Celestial nos dá, na medida em que nos oferece o planeta como um ninho para o desenvolvimento de nossas habilidades. Ele cobra de nós o nosso esforço, a nossa inteligência, o nosso dinamismo, para atuarmos nesse mundo, tornando esse mundo melhor. E nós podemos imaginar como a coisa vem se dando desde o início. A Terra sendo formada há 4,6 bilhões de anos, e é nesse momento que Jesus recebe da comunidade de espíritos puros a incumbência de governar esse planeta. Podemos imaginar Jesus e uma falange de espíritos superiores nas mais diferentes áreas técnicas, espíritos especialistas em geologia, em física, em química, em biologia, estabelecendo as leis do planeta, preparando a atmosfera para que há 3,5 bilhões de anos surgisse no planeta as primeiras formas de vida, e provavelmente com elas nós chegamos ao planeta para iniciarmos aqui uma longa e bela viagem rumo à perfeição relativa que nos é possível. André Luiz usa a expressão co-criação. Na sua obra mais científica, Evolução em 2 Mundos,
ele diz que nós somos co-criadores de Deus. Porque na medida em que recebemos o planeta para desenvolvimento de nossas habilidades, estaremos simultaneamente tornando esse planeta, a princípio hostil, complexo, frio, num mundo melhor e habitável para todos nós. Se fizermos uma comparação com a tradição bíblica, nós vamos ver o seguinte: porque segundo a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º, Deus descansou. Mas a Bíblia não diz o que se deu a partir do 8º dia da criação. Porque no 8º dia da criação, Deus entregou esse planeta para nós, dizendo assim: agora é com vocês. Aquilo que se deu do 1º ao 6º dia é o que nós chamamos de natureza. Aquilo que se tem dado a partir do 8º dia é o que nós chamamos de cultura ou civilização. Natureza, o que Deus fez. Cultura ou civilização, o que o homem vem fazendo a partir daquilo que Deus fez. Vejamos 2 exemplos muito curiosos. Nos livros Ilíada e Odisseia, escritas por Homero 800 anos antes de Jesus, não há referência a frangos e galinhas. Sabe por quê? Não existiam. Não existiam frangos e galinhas no início da criação. Por que não existiam? O frango é uma carne muito macia, saborosa. E são aves lerdas para correr, lerdas para voar. Certamente seriam devoradas pelos animais selvagens e a espécie não iria subsistir. Frangos e galinhas são pássaros selvagens que os nossos antepassados foram trabalhando em cativeiro, preparando-os para a nossa alimentação. E a primeira vez que a literatura da história da humanidade fala nessas aves são nas comédias de Aristófanes, 400 anos depois de Homero. Segundo exemplo, não existiam cães no início da criação. Cães são lobos que foram domesticados pelos nossos antepassados num processo de simbiose benéfico para ambos. Os lobos domesticados encontravam ali o amigo, o apoio, o alimento fácil. E o homem, por sua vez, encontrava aquele animal a auxiliá-lo na defesa da própria cidade ou da própria região. De tal forma, minha gente, que a história da humanidade é a história do homem domando a natureza. Para isso desviamos rios, inventamos o para-raio, construímos casas, descobrimos remédios, e de alguns séculos para cá, nós estamos não apenas modificando a natureza, mas modificando a nós mesmos. Primeiro com a filosofia, depois com a sociologia, mais recentemente com a psicologia, e também com a ginástica estética, com a cirurgia plástica, e agora com a engenharia genética. E a coisa evoluiu tanto, que a gente morre, mas morre com tudo em cima. Nós podemos sintetizar o que falamos até agora na história daquele camponês que depois de muito esforço observava ali a sua plantação prontinha para a colheita. Foi quando passou um vigário vindo da cidade vizinha e vendo aquela plantação, apiou do cavalo, aproximou-se dele e disse: meu filho, parabéns. Você tem que agradecer muito a Deus esse presente que Deus lhe deu. Foi quando então o Campone olhou para as mãos calejadas, enxugou o rosto, coberto de suor, e disse: senhor padre, o senhor precisava ver como estava isso aqui, quando Deus estava cuidando sozinho. E cá estamos nós, 3º milênio, após uma longa jornada em que estamos construindo, nos construindo, fazendo, refazemos e chegamos agora ao melhor dos mundos possíveis, até o presente momento. Embora nem todo mundo concorde com isso. A gente ainda observa aqueles que viram as costas para o progresso, que tem um certo esnobismo antitecnológico, indivíduos contaminados pelo vírus do saudosismo, e a gente ainda escuta pessoas dizerem assim: bom, era naquele tempo. E a gente tem vontade de rir, porque isso é uma anedota de mau gosto.
Nas férias de janeiro, nós fomos conhecer uma cidade do litoral da Bahia, que é uma cidade histórica. E fomos visitar, então, o centro histórico, muito bem preservado, uma igreja construída em 1560. Da igreja via-se lá embaixo o mar, algumas espécies de pau-brasil. A praça com as casas arquitetonicamente bem distribuídas, a casa do ouvidor. E houve um momento que o nosso guia, voltando, disse: mas que maravilha, não é, minha gente? Que beleza viver aqui, que paz, sem poluição, sem barulho, sem violência, como deviam viver bem os nossos antepassados. Aí eu pensei assim, até aparecer a cólica renal. Conversem com alguém com uma crise de gota, se eles querem o chazinho da vovó ou uma injeção de Voltaren. Pegue uma mocinha em fase final de gravidez, com o bebê atravessado, manda ela escolher o parto de cócoras, o parto na água ou uma cesariana. E esse é um assunto que me interessa muito, porque eu milito na área de saúde há quase 30 anos. E a gente atende muita gente, inclusive muitos espíritas, e vê muita coisa. Alguns companheiros investidos de um certo naturalismo sem sentido. Um naturalismo sem profundidade, extremamente prejudicial para eles e para as pessoas que estão sob sua dependência. Indivíduos que já chegam ao consultório dizendo: não gosto de química. Mas tudo na nossa vida é química. O nosso corpo é química, a nossa veste é química, o alimento é química. Não, mas a química artificial, como se tudo que fosse natural fosse bom. Veneno de escorpião é natural. A toxina botulínica, uma gota, mata um cidadão de 120 quilos em 48 horas. Há cogumelos profundamente venenosos. Estão na natureza. A questão, minha gente, não é se é natural ou se é artificial, é se funciona, se foi estudado, se foi pesquisado, se é puro material que chega até nós, se há evidência científica de que a coisa funciona, de que a dose foi bem definida. Há muitos medicamentos que são retirados da natureza. A atropa beladona é o sal do Buscopan, que nunca se utilizou dela, é uma planta. A coxicina, a digoxina, são plantas. Foram estudadas, preparadas, purificadas para o nosso uso. Agora, o que é melhor? Tomar um comprimido de aspirina que foi fabricado pela Bayer, que é uma empresa que tem 100 anos de credibilidade, ou pegar a casca do salgueiro, onde está o princípio ativo da aspirina, junto com xixi de animal, teia de aranha, casca de besouro, misturar. É necessário, minha gente, um pouquinho de bom senso. Porque esses remédios ditos naturais, muitas vezes é pacote, tipo, compra um e leva muitos. Que ninguém sabe a origem e nem a dose. Toma-se mais ou menos de uma forma ou de outra, olha só. Nós temos 400 anos de ciência, patrocinada pelo Cristo, que fez vir à Terra grandes missionários na área da ciência, e agora nós vamos simplesmente virar as costas e fazemos as mesmas coisas que os nossos antepassados. Eu tenho um paciente no consultório que ele tem artrite reumatoide. E que é uma doença que pode ser grave, pode deformar as articulações, essa coisa toda. É um naturalista desses, odeia remédio, não tome, a doença está progredindo. A doença está progredindo. Vai ao consultório, eu nem sei porquê. Mas eu explico, eu oriento, eu estimulo, mas ele não toma nada. Outro dia eu encontrei com ele no centro da cidade. Vermelho igual um pimentão. Cheio de urticária, a boca inchada, a orelha inchada. Falei: fulano, o que aconteceu com você? Não, doutor Ricardo, eu estou fazendo aí uma terapia experimental. Eu falei: me diga qual é, para eu desaconselhar todo mundo. Não, são picadas de abelha. Eu não acredito. O cidadão tem medo de tomar um remédio que foi estudado durante 10 anos por empresas do mais alto gabarito e não tem medo de se deixar picar por abelha. Mas é assim. Chegam no consultório péssimo, as articulações inchadas, igual um robozinho.
A gente passa o remédio, pede para voltar 2 meses, volta, não tem dor, não tem inchaço. Os movimentos normais, mas vocês pensam que estão felizes? Não. Estão insatisfeitos, porque estão tendo que tomar remédio. E contam, doutor, esse aqui eu já tomei 5 caixas. Esse outro aqui, ó, foram 126 comprimidos. Mas eu não deixo por menos. E digo assim, graças a Deus, né, Flor? Graças a Deus que você tomou isso tudo de comprimido, não é? Porque se nós estivéssemos há 50 anos atrás, você estava em cima de uma cama entrevada. Minha avó, Anita Borella de Oliveira, desencarnou com 41 anos, das mesmas doenças que tem o meu pai, que hoje tem 80, e vive muito bem, sendo útil à sociedade. Outro dia eu atendi uma senhorinha, mais uma gracinha simpática, dinâmica, 88, toma remédio nenhum, uma artrose no joelho. Eu então fiz a prescrição, e quando ela viu que na receita estava assim, contínuo, falou, doutor, mas eu vou ter que tomar isso aqui a vida inteira. Aí eu falei com ela assim, bom, a senhora não vai ter que tomar banho a vida inteira, escovar os dentes a vida inteira, almoçar, jantar, fazer unha, os homens fazem barba, isso não é para a vida inteira, mas tomar um medicamento que alivia as nossas dores, que prolonga a nossa vida, não pode. Chico Xavier, minha gente, tomava 22 comprimidos por dia e nunca se queixou. Segundo André Luiz, no livro Coragem, nós estamos em nosso melhor momento. Nunca houve uma humanidade como essa, com tanta saúde, com tanta longevidade, com tanta segurança, com tanta cultura, com tanta oportunidade de desenvolvermos os nossos talentos. O que nós não podemos é perder o sentido de humanidade. Porque a tecnologia não é um fim em si mesma. A tecnologia é um meio de nos fazer viver melhor. O progresso material não pode tirar de nós o sentido das coisas simples, das coisas belas, dos valores espirituais. E esse é um desafio nosso daqui para frente. Nos valermos da tecnologia sem nos tornarmos escravos dela. Fazermos dela elemento de progresso, não elemento de escravização, a inferioridade e a dor. E a não identificação com essa proposta tem gerado crises em diversos setores, inclusive na medicina. Todos sabem que a medicina está em crise. Qual a razão disso? Historicamente, se nós voltarmos ao final do século XIX, início do século XX, vamos encontrar aquele médico, todo característico, usava terno, carregava aquela maleta grossa, ele era tão bonzinho, tinha um tempo danado. Atendia geralmente no seu consultório, às vezes ia ao hospital, outras vezes não. Tinha algumas pacientes que ele ia ver em casa, e ele conversava sobre literatura, sobre música. Ele era médico, mas ele era psicólogo, ele era um consultor, ele era amigo da família. Só que esse médico não resolvia nada. Não fazia diagnósticos, nem tinha recursos para tratar ninguém. A expectativa de vida do homem no final do século XIX era 35 anos. A expectativa de vida do homem de Cro-Magnon, há 1 milhão de anos, era 30 anos. Em 1 milhão de anos, a expectativa de vida foi de 30 a 35, ou seja, coisa livre. E as pessoas diziam, ironizavam, debochavam dos médicos. Os autores clássicos não iam achar de Assis. A medicina não sabe nada. Os médicos são uns touros. E aí veio o boom da tecnologia. Século 20, 50, 60, 70, e a medicina então aderiu à técnica e sofreu uma revolução extraordinária. Só que aquele médico transformou-se em tecnólogo, que pede exames, que interpreta exames, que trabalha num monte de lugar, que corre para lá, que corre para cá, que não tem tempo para conversar, que não se envolve afetivamente com os pacientes, e as pessoas agora estão com saudades daquele outro, que também não resolvia nada. E
qual o desafio, então? Nós encontrarmos agora uma medicina que saiba unir, numa só força, os dois grandes elementos da inteligência humana. A inteligência, a técnica e o sentimento. Mas cá então estamos nós, reencarnados no terceiro milênio, vivenciando o melhor dos mundos, mas ainda um mundo incompleto. Diante da melhor de todas as humanidades, mas uma humanidade ainda inacabada. E daqui para frente, meus amigos, o que nos compete fazer? A nossa parte na obra da criação. Questão 132 de O Livro dos Espíritos. Quais as nossas prioridades? Que passos precisamos dar? Que elementos precisamos vencer ou modificar para tornarmos este mundo melhor para todos nós? Há um nome na área da sociologia que vem estudando esse tema há mais de 40 anos. Trata-se do professor Domênico de Masi, professor de Sociologia do Trabalho da Universidade de Roma, na Itália. Autor consagrado, vários best-sellers. Segundo o professor Domênico, nós, para termos uma sociedade melhor, precisamos enfrentar com coragem e perseverança 8 grandes inimigos do homem. Têm sido esses 8 grandes inimigos do homem obstáculos ao nosso bem-estar desde a formação da Terra. E segundo ele, continuam sendo os nossos inimigos. Segundo ele, precisamos vencer o autoritarismo, a tradição, a feiura, o cansaço, a dor e a morte, a miséria e a ignorância. É curioso ele falar em vencermos a tradição, como sendo a tradição o inimigo do homem. Mas a tradição, minha gente, muitas vezes nos causa muito mal. Por tradição, países existem que os portadores de albinismo são expulsos da convivência social. Países existem em que, por tradição, as mocinhas pré-púberes têm o clítoris mutilado para que nunca tenham prazer no sexo. Por tradição, tribos indígenas matam covardemente crianças portadoras de deficiência. Por tradição, em muitos países, mulheres não podem ir às ruas sem vestes apropriadas, não podem falar nas igrejas e não podem matricular-se em escolas. Por tradição, as religiões tradicionais fizeram tudo para impedir o progresso da humanidade. Se nós tivéssemos seguido a cabeça das lideranças religiosas do passado, nós estaríamos na idade da pedra. Foi assim com Galileu, com a energia elétrica, com o parto sem dor e agora com a engenharia genética. Daí ele propõe rompermos com a tradição, sermos ousados, olharmos para frente. Não nos permitirmos que o passado fale mais forte. Não repetirmos experiências que foram desastrosas para os nossos antepassados ou para nós mesmos. Ser ousado e ter coragem de arriscar. Todos os grandes renovadores da humanidade tinham menos de 30 anos. Até na física, porque o jovem é ousado. O maior de todos, os renovadores da humanidade, tinha 30 anos, que foi Jesus. Que veio para quê? Para romper com uma tradição religiosa que propunha olho por olho, dente por dente, apresentar uma proposta absolutamente nova, baseada no amor e na compreensão. Mas se nós precisamos vencer a tradição na proposta do professor De Masi, precisamos vencer o autoritarismo, porque ele abre espaço para o ódio, para a mágoa, para a intolerância, para as tiranias. Precisamos vencer a feiura, que embora não nos prejudique muito, mas sempre tira um pouco o encantamento da vida. E se nós observarmos as descrições dos espíritos, das colônias do bem, essas descrições primam pelos traços de beleza. Como são belos os espíritos superiores, porque a beleza acompanha a evolução espiritual. Mas se nós precisamos então vencer a tradição,
o autoritarismo, a feiura, precisamos vencer o cansaço. Minha gente, o quanto nós já conseguimos vencer de cansaço. Segundo os estudos, o que nós possuímos hoje de comodidades, incluindo eletrodoméstico, automóvel, celular, corresponde ao trabalho de 33 escravos da antiguidade. E eu li recentemente a entrevista da senhora Lúcia de Oliveira, presidente do Sindicato das Empregadas Domésticas de São Paulo. Quando o jornalista da Folha perguntou a ela se ela achava que precisava de muita coisa para viver bem, ela disse: não, eu vivo muito bem com o mínimo. Um fogão a gás, 2 televisões, uma no quarto, uma na sala, um DVD, um micro-ondas, um forno elétrico, uma passadeira, uma máquina de lavar, uma máquina de secar. E quando ela se deu conta, ela havia enumerado tudo aquilo que a civilização nos oferece. Porque, na verdade, esses elementos vieram para nos poupar cansaço. Porque o trabalho evolui assim. A princípio, ele é puramente mecânico, braçal, material. A seguir, temos o trabalho intelectual repetitivo, que já é o passo. Logo depois, o trabalho intelectual criativo, para mais à frente, o trabalho puramente espiritual. E por que isso se dá? Para que nós tenhamos mais tempo, mais energia, mais espaço para desenvolvermos os outros valores do espírito. Por que é que a tecnologia nos oferece tantas comodidades? Para que nós possamos dedicar mais à amizade, à família, ao estudo, à espiritualidade, ao trabalho voluntário. Só que nós, minha gente, não entendemos nada. E o tempo e o esforço poupado, que deveria ser canalizado para essas áreas, nós usamos para quê? Para trabalhar mais, para acumular mais, para ganhar mais, para consumir mais, ou seja, não entendemos nada. E o resultado? Que nós hoje deveríamos ter uma sociedade muito mais serena pelas facilidades que temos. Temos uma sociedade muito mais complicada. Competição, corre, estresse para lá, estresse para cá, esse mundo confuso, burocratizado, especializado, segmentalizado. Eu trabalho em posto de saúde da rede pública, em que um cidadão, para consultar-se, tem que apresentar 3 documentos: identidade, cartão SUS e comprovante de residência. Para que eu possa atender em meu consultório, eu tenho que ter 4 documentos: alvará de autônomo, alvará de localização, alvará sanitário, ISS, renovados anualmente. A gente atende pessoas vindas do interior. E nós, elas já chegam aqui de costa, querendo ir embora, porque tudo as apavora, tudo as assusta. E eu, às vezes, passo uma receita para uma pessoa mais simples, faço os encaminhamentos, peço os exames e fico pensando assim: meu Deus, será que ela vai dar conta de fazer tudo isso? Me lembro do Nelson dizer que o seu pai, que trabalhara a vida inteira em uma agência bancária, no final da vida não conseguia ir ao banco realizar uma operação, uma máquina, porque a máquina não lhe dava o tempo que ele precisava para digitar os botões. Nós precisamos simplificar a nossa vida. Isso é emergencial. Nós precisamos simplificar a vida das pessoas. Precisamos facilitar a vida das pessoas. Há indivíduos que pagam seus empregados uma sexta-feira, às 5 horas da tarde, com cheque. Mas se nós já vencemos a tradição, o autoritarismo, a feiura, o cansaço, temos agora que vencer a dor e a morte. Quantas vitórias sobre a dor! Muitos de nós somos de uma geração que se vacinava contra a varíola. A varíola foi extinta da face da terra em 1973. Nós somos de uma geração que conviveu com a paralisia infantil. O último caso de paralisia infantil no Brasil foi em 1989. Nós somos de uma geração
que viu crianças morrerem de sarampo, de croup, de coqueluche. Há 5 anos não há um só caso de sarampo no Brasil. Nós somos de uma geração que temia a raiva humana, a hidrofobia, que era 100% fatal. No ano de 2008, o homem conseguiu a cura para a raiva humana. Mas se nós temos conseguido tantas vitórias sobre a dor física, o mesmo não temos conseguido para as dores morais. Porque se a ciência é capaz de enxugar as lágrimas do corpo, é incapaz de enxugar as lágrimas do coração. A dor da saudade, a dor das frustrações, a dor dos desencantos, a dor da insegurança, a dor da timidez, a dor da depressão. Só a nossa presença amorosa, empática, acolhedora, só cada um de nós, tornando-se aquele companheiro fiel, atento, paciente, pode auxiliar no alívio da dor moral. Por isso Leonardo Boff, examinando a problemática da Terra, diz assim: precisamos agora implantar no planeta o paradigma do cuidado. E que palavra bem escolhida! Cuidado. Quem cuida é quem olha de uma forma especial. E talvez Boff foi buscar a palavra cuidado no Evangelho, porque é um momento em que Jesus diz assim: cuida do seu próximo como da pupila dos seus olhos. Curioso Jesus buscar os olhos nessa sua metáfora, porque o olho é a parte que a gente mais protege, que a gente mais cuida. O olho é a região que a gente mantém sempre limpinho, que a gente tem medo de sofrer qualquer lesão. Jesus então vem, pega os olhos e faz a ponte. Cuida das pessoas, de sua relação, como você cuida dos seus olhos. Particularmente, minha gente, aquelas pessoas que não nos são simpáticas. Porque quando nós fazemos o bem a quem nos quer bem, na verdade fazemos o bem a nós mesmos. Quando nós somos úteis a pessoas que nos são úteis, na verdade somos úteis a nós mesmos. É a reciprocidade. Jesus disse isso. Se vocês amarem apenas aqueles que lhes amam, que recompensa terão? Os ímpios, os perversos fazem isso. Os generais nazistas, que dizimaram milhões de judeus, eram excelentes pais, esposos amorosos, ótimos vizinhos. Por isso, Gandhi apresentar a sua proposta: o meu próximo é todo aquele que vive. Mesmo porque, minha gente, antipatia, malquerença é sempre alguma coisa transitória. Vai passar. E às vezes mais rápido do que nós imaginamos. É como a proposta de um autor espírita que diz assim: imagine você e o seu desafeto juntos daqui a 1000 anos. 1000 anos são pelo menos 10 encarnações. Dá pra gente melhorar um pouquinho. Dizer: imagine você e o seu desafeto juntos daqui a 1000 anos, revendo o passado, analisando as causas da discórdia, estudando os motivos do desentendimento. Certamente vocês diriam assim: que pena que o entendimento não chegou mais cedo. Que pena que a concórdia não apareceu de forma mais precoce. Porque qualquer que seja, minha gente, o motivo de um desentendimento ou de uma antipatia, vai desaparecer. Mas se nós podemos vencer a dor, aqui o professor Domênico se engana, jamais conseguiremos vencer a morte. Embora tenhamos esticado bastante. De uma expectativa de vida de 35 anos no final do século XIX, chegamos hoje nos países da Europa a uma expectativa de 80 anos e podemos ir mais. Porque, segundo a ciência, nós temos uma carga genética para vivermos 120 anos. E se desencarnamos antes, via de regra, é por nossa própria responsabilidade. Mas o Espiritismo nos ensina a não temer a morte, a compreender a morte. Morte é um fenômeno tão natural quanto o nascimento.
é passaporte para a vida. Nascer, morrer, nascer novamente e progredir sempre. Mesmo porque, minha gente, morrer pode não ser o mais doloroso. Quantos mortos-vivos se arrastando pela terra? Quantas pessoas ansiando a desencarnação? Tamanho o sofrimento moral, tamanho a infelicidade perante a própria vida. Eu atendo pessoas no consultório, geralmente pessoas idosas, e que dizem assim: sabe, doutor, o que eu queria mesmo era morrer. Me lembro de Frei Beto, preso durante o regime militar do Brasil. Iniciou então uma greve de fome, e a coisa se arrastava, já havia perdido quase 10 quilos. E um amigo então vai visitar e diz assim: Beto, não faça isso. Você está colocando em risco o bem mais precioso que você possui, a sua vida. E ele então disse: engano-se. O bem mais precioso que eu possuo não é a minha vida, é a minha consciência, é a minha dignidade. Pela minha dignidade, eu sou capaz de abrir mão da própria vida. Mas se nós então acabamos de vencer a dor, estamos compreendendo a morte, chegamos então aos dois últimos grandes inimigos do homem. O sétimo, a miséria. Porque a vida, minha gente, do ponto de vista material, é boa para 1/3 da população. 2/3 das pessoas vivem numa condição que o Banco Mundial classifica de abaixo da linha da pobreza. A linha da pobreza é $60, ou seja, R$120 por mês. E a gente pode tentar imaginar o que é viver com R$120 por mês. 2/3 da população mundial são obrigados a viver com menos de R$120 por mês, o que é um paradoxo. Nós chegamos à Lua, nós desintegramos o átomo e não somos capazes de resolver o problema da miséria de pessoas que convivem conosco na mesma barca, companheiros nessa jornada de evolução. A miséria tem duas causas bem definidas. Primeiro, a acomodação, a indolência e a preguiça de muitos que estão por baixo. Acomodados com as migalhas que vêm de cima, não se esforçam, não se dedicam e continuam na situação em que estão. Muitos indivíduos estão desempregados porque nunca valorizaram o trabalho. Muitos indivíduos em situação de subemprego porque nunca fizeram o mais mínimo esforço para conseguir coisa melhor. Mas se existe essa causa, existe uma segunda, certamente mais grave. A vaidade, a ambição, o egoísmo de muitos que estão por cima. Gastando de forma irresponsável, acumulando cada vez mais e consumindo sem limite. O que se consome de perfumes e cosméticos no mundo resolveria o problema da miséria de 100 milhões de pessoas. O que os europeus gastam com sorvete resolveria o problema da água para 1 bilhão de pessoas. Um norte-americano polui mais a atmosfera que 80 indianos. Um norte-americano consome mais água que 100 africanos. A relação homem-automóvel nos Estados Unidos é de um automóvel para cada 2 indivíduos. Se essa relação prevalecesse na Índia e na China, a vida seria impossível. E o que alimenta tudo isso? Essa cultura a qual nós estamos investidos nela. Uma cultura de mercadoria, de posse, de acumulação, de gastança, de consumo desesperado. Porque antes a coisa tinha um sentido lógico. Havia uma relação, criatura humana, mercadoria, criatura humana. Eu que sou uma criatura humana, uso uma camisa, que é uma mercadoria, para conviver com as outras pessoas, que são criaturas humanas. A coisa agora é invertida. É mercadoria, criatura humana, mercadoria. É a grife que me veste, que me dá valor. Se eu vou à sua casa de BMW, tem o valor X. Se eu vou de ônibus, tem o valor Y. Adolescentes
quando encontram com os coleguinhas, observam a marca do tênis. Olham a marca da camisa. E eu observei uma coisa que é engraçado, mas que é muito sintomático. Nessa minha viagem para o Nordeste, porque antigamente, quando a gente ia para esses lugares mais simples, eles chamavam a gente de doutor. Todo mundo era doutor, não é? Seu doutor para lá, doutor para cá. Mudou. Sabe como é que estão chamando a gente agora lá em cima? Empresário. Eu sou empresário, quer uma água de coco? Ou empresário, vem cá. Dando uma conotação profundamente ligada ao produto e à mercadoria. Allan Kardec considera o apego às coisas da vida material como o maior sinal de inferioridade. Segundo Allan Kardec, esse defeito é o que mais aprisiona o indivíduo na retaguarda do progresso, que mais o faz sofrer após a morte, que mais dificulta a sua libertação espiritual. Daí, minha gente, a importância de seguirmos a regra da utilidade. Porque alguém vai dizer assim, bom, mas qual a diferença do necessário para o supérfluo? O que é necessário para ele pode não ser para mim. O que é supérfluo para ele pode não ser para mim. A regra da utilidade, na fase evolutiva em que estamos, é um bom sinal. O que eu possuo me é útil, me é de valia, eu utilizo, serve para mim. Do contrário, é supérfluo. Porque Gandhi dizia assim, todo aquele que possui o que não precisa é um ladrão. Eu estava meio incomodado há um tempo atrás, porque eu havia mudado de apartamento. E o apartamento novo tinha uma vaga de garagem extra, que eu não usava. Mas aquilo estava me fazendo um mal danado. Eu chegava, via minha vaga e ninguém ali. E a cabeça, aquilo não está certo. Não pode. O caminho não é esse. E eu tinha que arrumar uma solução. Mas aí vem o insight lá de cima. Eu percebi que um vizinho tinha um carro ali e que ficava muito apertado, prendendo o outro carro dele. Uma situação difícil. Eu falei, esse me serve. Fui até ele, fulano, vem cá, eu gostaria que você colocasse o seu carro na minha vaga. Eu vejo o aperto que você passa. Ele arregalou os olhos assim. As pessoas não estão acostumadas com isso. E disse assim, mas quanto você vai me cobrar? Disse assim, te cobrar? Bom, se você exigir, eu até posso pagar alguma coisinha para ficar livre daquela responsabilidade. Mas existe ainda, para concluirmos, o oitavo grande inimigo do homem, que talvez está na base de todos os outros, a ignorância. Porque quando nós vamos ao Livro dos Espíritos, item 917, encontramos Allan Kardec dizendo, só a educação moral pode salvar. Não aquela educação escolar, acadêmica, nem fresca, mas a educação como mudança de hábitos. Não a educação que faz homens instruídos, mas a educação que forma homens de bem. E acrescenta que se faça pela moral, o que se tem feito pela inteligência. E nós veremos que belo mundo surgirá. E essa educação moral, minha gente, proposta pela doutrina espírita, se baseia em alguns valores. Primeiro, o valor do humanismo. Nós não paramos para pensar. Ser homem é algo extraordinário. O quanto nós já tivemos que vencer em milhares de existências biológicas, passando pelos diferentes reinos da natureza, conquistando a razão, a consciência e agora a responsabilidade. Nós não podemos baratear isso com atitudes mesquinhas, vulgares, sujas, desonestas e irresponsáveis. Segundo valor, a noção de que a porta do aprendizado está fechada por dentro. Ninguém evolui pelo outro. Osho dizia assim, o verdadeiro mestre não cria seguidores, cria outros mestres como ele. Marina Silva, por sua vez, afirma, de pouco vale fazer as coisas pelos outros. Nós precisamos fazer as coisas com os outros. Terceiro valor, o valor da justiça em todos os níveis.
Porque quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, será que um dia nós vamos nos entender? Os espíritos disseram, sim, quando formos justos, uns para com os outros. E ele indagou, mas o que é afinal a justiça? E os espíritos responderam, a justiça é o respeito ao direito do outro. E finalmente o quarto valor, a convivência e a solidariedade. Nós não somos uma ilha. Nós fazemos parte de uma rede profundamente integrada. O que é bom para mim, é bom para você. O que é ruim para mim, é ruim para você. Porque quando um jornalista perguntou a Oscar Niemeyer, o senhor é o maior arquiteto vivo do mundo, fale-nos sobre a importância da arquitetura. E ele disse assim, mas a arquitetura, meu filho, não é importante. O importante é a vida, as pessoas e esse mundo injusto que nós precisamos modificar. Muita paz.